Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e levar-te até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura a noite, brilhará a luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Que privilégio é podermos falar com Deus e termos um acesso direto ao Criador. É o maior privilégio que nos foi concedido ao longo da história.
o privilégio de ter o véu rasgado do Santo dos Santos e não ser mais necessário um mediador, um ser humano mediador para o nosso relacionamento com Deus, mas o próprio Deus se fez humano e se tornou o único mediador. Por isso nós não dependemos mais de sacerdotes, nós não dependemos mais da orientação de outras pessoas para ter comunicação com Deus, nós não precisamos mais do sangue de animais, mas nós precisamos tão somente dobrar os nossos joelhos e nos achegar a Ele. Nós precisamos tão somente nos submeter àquilo que Ele nos ensina em Sua palavra, nós precisamos tão somente deixar Deus ser Deus em nossas vidas. Devemos andar ansiosos, pela qual nós devemos viver ansiosamente, que é pela volta de Cristo. Se existe um aspecto da vida cristã que nós não podemos abrir mão, esse aspecto é o fato de que Jesus ressuscitou dentre os mortos e é a primícia dentre aqueles que irão de ressuscitar. Nesse sentido, Jesus ressuscitou e está nos céus preparando o caminho para que na sua volta todos nós venhamos a ressuscitar também. Todos aqueles que de fato creram em seu nome, venham a conhecer o que é a salvação eterna. E essa perspectiva da volta de Jesus, da salvação eterna, ou da condenação eterna para aqueles que não creem, ele deve mediar a forma como nós vivemos hoje. Por isso, é tão importante nós estarmos num contexto de discussão sobre o que é política para nós cristãos e falarmos sobre a volta de Jesus. Porque quando nós falamos sobre realidades humanas, nós trabalhamos com conceitos utópicos. O que é um conceito utópico? Um conceito utópico é uma coisa que ela está no campo das ideias perfeitamente possível, mas no campo daquilo que é concreto, naquilo que a gente consegue viver, isso não é possível. E aí nós vamos ver uma sociedade pautada na justiça social, onde todas as pessoas fazem aquilo que é correto para o seu próximo. E aí nós percebemos que a realidade não é assim. Que mesmo quando nós buscamos justiça social, politicamente falando, nós vemos pessoas que em nome da justiça social oprimem outras pessoas. E que em nome da justiça social cometem injustiças sociais. Ou ainda nós percebemos que a característica da corrupção humana, como nós vimos no nosso primeiro culto dessa série, é algo que permeia a vida de todos os seres humanos, inclusive daqueles que defendem uma atividade social com uma ênfase muito forte. Por outro lado, a gente vai ver uma leitura de mundo que pressupõe que todos nós somos pessoas muito boas, e que por sermos pessoas muito boas, nós vamos ganhar dinheiro e vamos começar a querer fazer com que esse dinheiro chegue para outras pessoas também. E vamos querer fazer com que o dinheiro seja algo muito usual, que todo mundo tenha. E a verdade é que quando a gente percebe a realidade desse mundo, a gente percebe que isso é uma utopia, que no fundo, quanto mais uma pessoa tem, mais ela adora a Mamon, e quanto mais ela adora a Mamon, mais distante ela está de Deus, e menos ela consegue olhar para o seu próximo. E no fundo, as nossas utopias humanas sempre transformam o outro ser humano num objeto, porque olha para o outro ser humano e enxerga ali um espaço onde pode haver exploração e ganho, ou olha para o outro ser humano como uma máquina desprovida de princípios, de ideais, de forma de pensar, e a gente começa a trabalhar com conceitos de classes. É muito interessante porque hoje nós não falamos mais
sobre pessoas, nós falamos sobre classes. São os pobres, as mulheres, os homens. Nós não falamos mais sobre aquela pessoa específica em seu contexto, em sua realidade, na forma como ela enxerga o mundo. E nós não falamos sobre aquilo que nós temos para oferecer para aquela uma pessoa em específico. E isso faz parte da forma como nós enxergamos o mundo, da nossa cosmovisão. Cosmovisão quer dizer que é a forma como eu enxergo a realidade do mundo. E todos nós temos cosmovisão. Todos nós olhamos para o mundo com um óculos, com uma forma de enxergar o mundo que envolve o nosso passado, o nosso presente, que envolve aquilo que nós já lemos, aquilo que nós já assistimos, aquilo que nós acreditamos, e tudo isso vai formando quem nós somos. Por isso nós vamos ter irmãos que às vezes têm as mesmas instruções, mas a cosmovisão é completamente diferente, e enxerga o mundo de maneira completamente diferente. Mas nós cristãos precisamos ter algo nos nossos olhos que irá definir a nossa cosmovisão, que é a volta de Jesus Cristo. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, o livro que fica na ponta da sua Bíblia, mas não no início, no final, no capítulo de número 21, capítulo lindo. A partir do versículo de número 1. Apocalipse 21, a partir do versículo de número 1, na minha Bíblia diz o seguinte: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. Próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: Escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Até aqui. Você pode continuar num outro momento lendo esse texto. Ele é lindo, porque ele descreve um momento maravilhoso. Ele descreve quando nos tempos finais, quando no dia derradeiro, virá a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém é o nosso padrão. A Nova Jerusalém é o nosso ideal. E quando nós falamos de política, nós falamos sobre as pessoas que farão aquilo que é melhor para a nossa sociedade, inclusive para os não cristãos. Nós não votamos em alguém porque a pessoa é cristã.
Nós votamos em alguém porque a pessoa tem capacidade de fazer aquilo que é correto, aquilo que agrada a Deus. A Bíblia diz, e nós aprendemos ao longo da história também, que nós devemos nos submeter às autoridades, porque as autoridades vêm da parte de Deus para organizar o seu povo. E quando nós temos o direito de voto, nós então devemos escolher bem as autoridades, segundo os princípios do reino, não importa a ideologia, a utopia pela qual essa autoridade vive, desde que ela alcance, de alguma forma, os princípios básicos da palavra de Deus. E os princípios básicos da palavra de Deus são: nós devemos viver aqui a Nova Jerusalém. Nós devemos começar aqui a realidade do reino eterno. Nós somos um pedaço. E é muito bonito porque quando a Bíblia descreve, ela não descreve, a gente tem a imagem de céu, ela não descreve, eu vi os cristãos juntos ao céu. Mas ele descreve uma Nova Jerusalém. Ou seja, eu vi a realidade de Deus descendo do alto, fazendo todas as coisas. A Bíblia diz que é como se fosse uma noiva belamente vestida para o seu marido. Existe é o fato de que nós cristãos, noiva de Cristo, que nós temos a expectativa da chegada do nosso noivo. É mais ainda, nós somos noivos. Nós mantemos as velas acesas. E nesse sentido, quando é utilizado o termo noiva, o que a Bíblia está querendo dizer é que nós nos tornaremos um com Deus, porque o casamento nada mais é do que uma união perfeita entre um homem e uma mulher. E essa união perfeita, ela glorifica a Deus. A Bíblia diz que deixará o homem a casa de seus pais. Oi, aí, obrigado. Agora eu vou vir um pouquinho mais para cá. Deixará o homem a casa de seu pai e da sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Ou seja, aquilo que é da mulher é do homem, aquilo que é do homem é da mulher. Pode tirar ali, obrigado. Existe uma união perfeita de respeito mútuo, de amizade mútua, de orientação mútua. Podem haver papéis diferentes, pré-acordados num casamento, mas os dois estão em pé de igualdade. É isso que a Bíblia nos ensina. Quando nós chegamos, por exemplo, num texto que é muito mal utilizado para falar de casamento, quando nós chegamos no texto de Efésios, que diz assim: mulheres, sujeitai-vos aos seus maridos. A gente esquece de ler: maridos, amem a sua esposa como Jesus amou a igreja. Ou seja, não existe sujeição maior, não existe amor maior, não existe submissão maior do que aquele que é capaz de dar a sua vida por amor a outra pessoa. Então, quando o texto bíblico nos diz que nós vimos a cidade santa vindo, nós estamos percebendo que aqui existe uma coisa maravilhosa, que é a realidade de Deus sobre a Nova Jerusalém. A realidade de Deus sobre a sua noiva. Nós viveremos em união plena com Deus, e é isso que o texto continua dizendo. O próprio Deus estará com eles. O próprio Deus habitará nesse ambiente. E quando nós percebemos que nós somos a noiva de Cristo, nós também percebemos que o próprio Deus, o próprio Cristo está conosco. É uma união perfeita. Nós somos um com Ele. Aliás, é essa a oração de Jesus. Sejam uns com os outros, assim como eu sou um com o Pai. Ou seja, essa união, ela vai muito além de uma simples
adequação, de uma simples cognição, de eu entendi, então eu faço isso, de uma simples ideologia. Essa união que deve nos mover a assumir os nossos papéis, é uma união de saber que nós devemos promover a Nova Jerusalém em todos os ambientes. É a certeza de que o reino de Deus acontece onde Deus está, e se Ele está em mim, então Ele acontece onde eu estou. E se eu sou um cidadão, então eu preciso me engajar como cidadão, para que a minha cidade, o meu estado, o meu bairro, reconheça e receba aquilo que vem do próprio Deus. Receba os valores da Nova Jerusalém. E quais são os valores da Nova Jerusalém? Se você olhar comigo, lá no versículo de número 4, até o versículo de número 3, nós vimos que a Nova Jerusalém, ela chega. E quando ela chega, Deus é um conosco. Nós somos um com Deus. Tudo que é velho, tudo que é pecador, por isso que é quando diz assim, o mar não existirá mais. A gente tem que pensar no momento histórico que esse texto foi escrito. As pessoas olhavam para o mar com medo, porque as embarcações iam e não voltavam. Aquilo que dá medo já não vai existir mais. Aquilo que de alguma forma representa o mal, já não existirá mais. Tudo estará em Deus. E aí lá no versículo de número 4, a Bíblia diz o seguinte: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre. Parece tão distante isso, né? Parece distante olhar um mundo sem lágrimas, um mundo sem morte, um mundo sem tristeza, um mundo sem choro, e um mundo sem dor. E de fato é. Para a nossa realidade é. Mas não precisaria ser tão distante, se nós nos engajássemos no nosso papel. Toda vez que nós vemos alguém chorando, isso deveria nos incomodar. Toda vez que nós enxergássemos alguém triste, faminto, isso deveria nos incomodar. E toda vez que nós enxergássemos alguém com dor, não só fisicamente, existencialmente, psicologicamente, isso deveria nos incomodar. E o incômodo que vem de Deus, aliás, a palavra que vem para isso, é uma palavra de contrição, ou seja, é um incômodo que me leva a uma ação. Por isso nós, como cristãos, deveríamos olhar para a política e enxergar aqueles que sofrem, aqueles que choram, enxergar aqueles que estão mortos existencialmente, e sermos capazes de amar essas pessoas, e sermos capazes de tomar as nossas decisões baseada na promoção do reino de Deus. Porque a palavra de Deus não é direcionada para outra pessoa, senão para aquele que crê. Nós devemos promover o reino de Deus, que não tem lágrima, não tem morte, não tem tristeza, não tem choro. Nós devemos promover o reino de Deus que faz a diferença. Nós devemos assumir o nosso papel. Nós devemos ter os olhos fixos na Nova Jerusalém, na certeza de que Deus fará isso conosco no final dos tempos. E agimos com coerência nessa terra, enquanto nós ainda estivermos aqui, para que pessoas não precisem passar por isso. Por isso Lutero dizia, ainda que Jesus volte amanhã, ainda hoje eu vou plantar uma árvore. Porque no fundo o que ele estava querendo dizer é, ainda que Jesus volte amanhã, eu vou fazer o meu papel neste mundo, que beneficiará o maior número de pessoas possível, porque é isso que eu tenho que fazer, porque é isso que Jesus me chamou para fazer.
anunciar o Evangelho, cuidar do enfermo, cuidar daquele que está preso, alimentar o que tem fome, dar água ao que tem sede, e não votar naquele que me dá um pouco de areia para eu terminar minha construção. E não basear a nossa vida num padrão de corrupção. Basear a nossa vida já e agora, o nosso papel como cidadão neste mundo, não deste mundo. Nós somos cidadãos neste mundo. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Como cidadãos nesse mundo com coerência. Buscando justiça, buscando paz, buscando amor. Nós estamos num país onde o genocídio, é um genocídio, essa palavra é pesada, mas é bem isso. O extermínio de jovens com menos de 30 anos é muito grande. Nós estamos num país onde nunca nós tivemos índices tão declarados de violência doméstica. Subdeclarados, diga-se de passagem. O número que nós vemos é pequeno perto do que realmente acontece. Se acha que isso é uma coisa muito distante, é porque nunca teve contato com alguém que já sofreu isso. É triste, é doloroso, é angustiante. Nós vivemos num país onde em cada esquina tem um boteco cheio de gente. Você sair de noite ou de dia e ter alguém cambaleando as pernas, que já não se aguenta mais em pé. Nós vivemos num país onde os índices de consumo pornográfico está entre os 5 maiores do mundo. E ainda assim nós agimos como se tudo estivesse bem. O nosso papel nesse país é promover o reino de Deus, é promover a justiça, é promover a igualdade, é fazer aquilo que está ao nosso alcance para que as coisas se tornem novas. Nós conseguiremos fazer isso em plenitude? Não. Isso significa que a gente deve parar? Muito pelo contrário. Significa que a gente deve fazer ainda mais. Significa que a gente deve buscar. Os nossos olhos não estão fixos em ideologias políticas. Volta de Cristo e naquilo que o reino de Deus é. Vou dizer para alguém me deixar é o pão. Por fim, lá no versículo de número 5. Esse texto é lindo demais, meu Deus do céu. Aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. E em seguida, disse: escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado. Eu sou o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Esse texto é lindo. A água da vida é Jesus. Quando a mulher samaritana água, é o
alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Tu diz que as coisas estão terminadas. Está terminado. Está consumado. Significa que de alguma maneira essas coisas já começaram. O que o Apocalipse nos aponta é o fato de que em Jesus Cristo, na cruz de Cristo, se iniciou um processo de redenção. E a Bíblia diz que até a natureza geme pela redenção dos filhos de Deus. Ou seja, a partir da cruz de Cristo, nós temos a responsabilidade, olha que profundo isso, mas é a verdade. Nós temos a responsabilidade pela vida das pessoas que estão ao nosso redor e pela natureza que está ao nosso redor. Nós temos a responsabilidade de cuidar e cultivar do mundo que Deus nos colocou. E isso nós fazemos tendo os olhos no fim, tendo os olhos naquele que consuma tudo. Se nós podemos cuidar e cultivar, é porque o Espírito Santo de Deus nos orienta, nos guia e nos move para que façamos isso. É dele o querer e o realizar. A nós cabe algo muito pequeno: crer. A nós cabe ter fé. A nós cabe entregar tudo a Deus. A Bíblia diz: entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas esse entregar o caminho não é entregar para não fazer nada. É entregar na certeza de que quando eu estiver fazendo, a Bíblia gosta muito de gerúndios, enquanto eu estou fazendo, Deus estará guiando e fazendo através das minhas mãos. É por isso que é tão maravilhoso olhar que o fim já começou. Nós estamos no meio do caminho e nós precisamos causar essa transformação. Nós precisamos viver essas bênçãos. O vitorioso é o justo que vive pela fé, como nós lemos em Romanos 1,17. E uma vez que Deus está em nós, e nós somos seus filhos, suas filhas, nós devemos buscar fazer o mesmo que o nosso Pai. Já viram criança bem pequenininha? Já viram? Muitos de vocês são pais. Criança bem pequenininha. A minha família, eu não vou falar que está sendo gravado, senão vai pegar mal. Brincadeira. Mas assim, se você tem numa família alguém que fala muito palavrão, pode saber, antes de aprender a falar água, a criança vai aprender a falar palavrão. Porque é o que ela escuta dos pais. Já repararam que quando a criança vai crescendo, você diz, está ficando igualzinho o pai e a mãe. Porque ela olha e ela reproduz. Quando a Bíblia coloca para nós essa ideia de pai e seus filhos, ele está dizendo que nós seremos imitadores do nosso pai. Porque ele é o nosso exemplo. Porque é dele que nós tiramos a essência da vida. E é por isso que a nossa atividade social, política, ela precisa ser pautada no reino de Deus. E o fim, agora o fim de verdade, ele é de número 8. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Se tem uma coisa que a Bíblia nos ensina, é que a salvação vem de Deus e que quem julga a salvação é Deus. O que a Bíblia também nos ensina é que nós devemos nos submeter a uma autopercepção, a um autojuízo, a uma autoavaliação. Nós devemos ter algo que a Bíblia chama de domínio próprio. Significa que eu me conheço o suficiente para me dominar. E às vezes nós lemos esses textos que se referem àqueles que irão para o lago de fogo e nós começamos a enxergar outras pessoas
eu quero te fazer um convite para ver se você consegue se enxergar nesse texto. Os covardes, aqueles que fogem da raia quando o reino está chegando, aqueles que olham para a chegada de Jesus, aqueles que olham para a ação de Deus e se escondem, aqueles que olham para o fato de que nós temos uma cruz a carregar e desejam viver no bem bom. Às vezes são muito machões, mas são covardes, porque não estão dispostos a pagar o preço. São os filhos pródigos, não. São os jovens ricos. Senhor, eu quero te seguir, mas sem pagar o preço. Os incrédulos, aquele que duvida da ação de Deus. Olha, nós podemos ter incredulidade com relação aos seres humanos. E a Bíblia nos ensina a ter até um determinado ceticismo, porque todo ser humano é pecador e todo ser humano é corrupto. Mas a ação de Deus é poderosa para restaurar tudo, para renovar tudo. Os corruptos. Bom, nós vimos a primeira pregação exatamente sobre isso. Quantas vezes você sonega imposto? Quantas vezes você recebe um dinheirinho a mais do caixa do supermercado e não devolve? Quantas vezes você deixa de pegar uma nota fiscal? Ah, mas o governo rouba da gente. O problema é do governo. Você não pode ser corrupto. E através da sua não corrupção, as coisas serão alteradas. Porque se você não é corrupto, você não vai se submeter à corrupção. Você vai se revoltar com isso. Ah, mas eles roubam, eu também roubo um pouquinho, é muito menos. Existe pecadinho e pecadão? Não existe. Existe corrupçãozinha e corrupçãozona? Não existe. Os sexualmente impuros. Aqui geralmente é um texto que liga com a homossexualidade. Pessoal, nós estamos no país, no 5º país com mais consumo de pornografia do mundo. Isso é sexualmente impuro e objetifica uma pessoa que está do outro lado da tela. Além de ser um adultério. Olha que a gente às vezes fica procurando no outro. Os que praticam feitiçaria. Não preciso falar muita coisa. Os adoradores de ídolos. Os nossos ídolos às vezes estão nas nossas carteiras. Mamon é um Deus. Quando nós adoramos o dinheiro e servimos a Ele, nós adoramos a Ele. Nós idolatramos a Ele. Quando nós olhamos para uma pessoa e nós dizemos, eu não consigo viver sem essa pessoa, nós idolatramos essa pessoa. Tem muitos relacionamentos, muitos namoros, muitos casamentos pautados em idolatria. E uma hora que essa idolatria cair, o divórcio acontece. E todos os mentirosos, eita, esse aqui é pesado, hein? Todos aqueles que falam mentira torta e direita, para se achar, para crescer, estão destinados a um lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Fujam disso. Se foquem no reino de Deus. Estar com os olhos fixos no reino de Deus é ter a certeza de que nós devamos buscar viver por aquilo que é bom, por aquilo que cessa o choro, por aquilo que cessa a tristeza, por aquilo que cessa a angústia. Nós vamos viver por aquilo que cessa a fome, por aquilo que cessa a sede, por aquilo que dá condições dignas para todas as pessoas, pelo anúncio do Evangelho, e não por aquilo que me beneficia tão somente, não por aquilo que me dá prazer, mas por aquilo que é justo, correto e perfeito. Por isso eu quero terminar dizendo que mesmo nesse tempo de política, nesse tempo de assumir o nosso papel social, nesse tempo de assumir o nosso papel cidadão, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas.
Que nós tenhamos esses olhos fixos na Nova Jerusalém, na certeza de que ela chegará em breve. Pode ser amanhã. E se for amanhã, a sua vida tem que estar coerente hoje. Que nós possamos nos colocar sob a vontade de Deus, para que neste mundo venhamos a agir com coerência e com sabedoria, discernimento da parte dele. Amém? Queremos louvar ao nosso Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, Para a gente encerrar esse tempo de culto, eu vou fazer mais um convite. Pode ficar bem à vontade. A Bíblia de vocês estava aberta em Apocalipse, capítulo de número 21. Eu quero convidar vocês a pular para o próximo capítulo. Se você quer ler, leia. Se não, faça uma escuta meditativa. Eu quero ler com vocês Apocalipse 22, a partir do versículo de número 7. Vejam, eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registrada nesse livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu todas essas coisas. E quando as ouvi e vi, caí aos pés do anjo que as mostrou para mim, a fim de adorá-lo. Mas ele disse: não faça isso. Eu sou um servo como você e seus irmãos, os profetas, e como todos os que obedecem ao que está escrito neste livro. Adore somente a Deus. Em seguida disse: não lacre com o selo as palavras proféticas deste livro, porque o tempo está próximo. Que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa, que o santo continue a ser santo. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim.
Felizes aqueles que lavam suas vestes. A eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro do seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Que todo aquele que ouve, diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada neste livro. Se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas neste livro. E se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro de profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descritas nesse livro. Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Que nós venhamos a confiar nessas palavras que o Espírito diz às igrejas. Vamos ter uma última palavra de oração. Vem, Jesus. Vem logo, Senhor. Nós olhamos para este mundo e percebemos que ele está tão distante do Senhor. Vem, Senhor, e restaura todas as coisas. Vem com a nova Jerusalém e promove a tua justiça. Vem, Senhor, e nos faz um contigo, de maneira plena, de maneira completa, de maneira perfeita. Nos santifica a plenitude. Mas que enquanto isso não aconteça, Senhor, também vem em nossos corações e nos motiva a viver segundo a tua vontade, segundo os teus caminhos, segundo a verdade da nova Jerusalém, promovendo o reino de justiça, de paz, de igualdade, vivendo a verdadeira religião, que conforme teu servo Tiago, é cuidar do órfão, da viúva, conforme tu mesmo nos ensinou, Senhor, é cuidar daquele que está enfermo, aflito, com fome, com sede, nu, preso. Nos dá discernimento para amar as pessoas, por mais distantes que elas estejam de ti, por mais impuras que elas pareçam aos nossos olhos, e levar a tua palavra de redenção, de purificação, de salvação, anunciar que a água da vida está ofertada de graça no teu sangue, na tua vida, no teu testemunho. Nos enche de fé, nos enche de santidade. Vem, Senhor Jesus, que a tua graça seja sobre nós e que nós possamos viver conforme ela todos os dias. Amém. Recebamos a bênção de Deus, hoje não da minha boca, hoje ainda mais belo, através de um louvor.
nos motive e nos leve para viver uma vida com coerência. Que tu possa ser sal e luz, não só na tua ação nas urnas, mas na tua ação todos os dias. Que tu possas manifestar o reino de Deus e assumir o seu papel como noiva de Cristo, como uma com Ele. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Amém. Vamos em paz.